O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse? Vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem. Ele não tem poder sobre mim, mas, para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo esses últimos tempos da Páscoa. Nós vamos daqui a pouquinho já entrar no sexto domingo, depois entramos em Pentecostes, terminamos o tempo pascal. Mas é interessante a gente olhar esses textos que vão nos fortalecer na fé, pegando o Atos dos Apóstolos, o próprio texto que lemos do Evangelho. Veja que riqueza! O Senhor vem e fala: eu vos dou a paz. O que é a paz? Não é igual à paz que o mundo oferece. O mundo oferece uma paz chamada ausência de guerra. Deus dá uma paz que não é ausência de guerra, mas complemento da existência da revelação de Deus em nós. Então, que a minha existência seja causa da tua alegria e que a tua existência seja causa da minha alegria. Não é ausência de guerra, mas é complemento da presença de Deus em meio, Jesus em meio a nós. Essa é a parte importante. Por isso que o próprio Senhor vai orientando os discípulos, dizendo: olha, não tenham medo, vivam essa certeza, vivam esse desejo que vem do coração do Pai, o desejo de sermos de Deus, termos a alegria de caminhar na sua presença, de ser presença de Deus para o outro, de ser alegria de Deus para o outro, ser cura de Deus ao outro. Essa é a parte importante. Quantas das vezes oferecemos as nossas ações tristes, as nossas preocupações, quantas das vezes criamos atritos onde não precisa tê-los e nos distanciamos uns dos outros. E o Senhor hoje vem e nos conduz a essa paz. E até Ele prepara a comunidade dizendo: olha, eu estou falando isso agora porque daqui a pouco vai vir perseguições, vai vir umas ações difíceis, mas não percam de primeiro momento esse amor. Quando Deus ama em primeiro lugar, é a alegria que domina. Deixa Deus amar o primeiro lugar da tua existência e deixa Deus ser alegria para o teu coração. Assim serás também alegria ao coração de teu próximo. Essa é a parte importante. Aquele que se perde somente nos seus valores, nas suas preocupações, não quer dizer que seus valores e suas preocupações não são importantes. São, mas se torna escravo da sua realidade, a paz não reina. Reina somente aquilo que é dele. Então o Senhor hoje nos convida a uma ação importante. Por isso que Ele vai falar assim: olha, vocês vão viver na pele o que vão fazer comigo. E o que eles fizeram com Jesus? Eles fizeram com que Jesus deixasse de ser até mesmo uma realidade, uma ação humana. Tiraram toda a existência de Jesus. Humilharam Jesus ao máximo da realidade que o homem possa suportar. E o que Jesus fez? Pai, perdoa. Olha que interessante a ação de Deus.
Às vezes, quando as coisas assolam o nosso coração, qual que é o ímpeto do homem? É quase como a lei do talião, né? Olho por olho, dente por dente. Se me morde, eu mordo. Se me bate, eu bato. Né? E Jesus fala, não precisa disso. Seja superior a essa realidade. Ame sempre. Ame mais. Essa é a proclamação de Deus. E o amor constrói. O amor constrói todas as coisas. Como é importante a gente entrar nessa escola e aprender passo a passo, dia a dia, esse valor de Deus em meio. Por isso que depois a gente observa a comunidade que vai viver os mesmos sofrimentos, as mesmas perseguições, eles vão se manter firmes, porque qual é o ideal? Se o caminho é Jesus, a meta é o Pai. Então nós temos que caminhar com Jesus, em Jesus, para o Pai. Quem caminha, quem vive essa experiência, não esmorece, mesmo se a noite se torna muito escura. Ele nos dá a graça de sermos luzeiros nessa noite escura. De ser uma pequena chama, que unida a outra chama, clareia todo o ambiente. E Deus em meio. Essa é a ação bonita que o Senhor nos convida a rezar nesse tempo. Hoje nós rezamos o dia dedicado aos enfermeiros. Como é importante. O que é o enfermeiro? Essa chama do amor de Deus ali no hospital, em casa, né? Aqueles que visitam os lares, aqueles que estão nos hospitais. É uma chama do amor de Deus em meio. Porque não são só pessoas que estudaram a ciência de cuidar, mas são como aqueles que receberam de Deus a graça de poder ser aquele que vai ao encontro do outro que está enfermo, cura as suas feridas, restabelece as suas forças e o conduz para a vida. É aquele que tem a graça de poder olhar para Jesus abandonado. Essa é uma missão muito importante. Então hoje, quando a gente reza essa dimensão, a gente também reza essa realidade. Quantos enfermeiros e enfermeiras hoje estão vivendo o abandono? O abandono de si para que o outro tenha vida. Quantos dos enfermeiros hoje, enfermeiras hoje, estão sofrendo, quase que isolados dentro de um hospital, para preservar também a sua própria casa? Quantos estão se colocando bem na linha de frente, para ajudar na cura dos nossos irmãos? Olha quanta coisa importante. E quantos deles já entregaram a sua vida nesse grande ofício de poder dar ao outro a dimensão da vida. Talvez a gente não conheça, mas quantos enfermeiros trouxeram a graça de saber cuidar bem e o paciente foi restabelecido e voltou à sua atividade. E ele cumpriu a sua missão entrando no céu. É uma ação muito importante. E hoje a gente tem que olhar e dizer, Senhor, verdadeiramente, nos ensine a rezar pelo outro, nos ensine a amar com esse amor de dar, com esse amor de ser entrega, com esse amor de não medir limites. Jesus não mediu limites, não colocou ações, aqui dá para fazer, aqui não dá para fazer, esse milagre eu faço, esse milagre, olha, esquece, deixa do jeito que está. Não. Jesus Cristo deu a sua vida, e tudo que ele fez foi por amor. Até mesmo viver as dores, as perseguições, as ações de distanciamento, a cruz fria, a dor da cruz foi por amor. Como disse no início, ali falava, o próprio Senhor orientou a comunidade. O próprio Senhor falou para os discípulos, vai haver perseguições, sofrimentos, vão praticamente desfigurar a presença do Filho. Qual é a resposta do Filho a essa ação? Perdoa, Pai. Perdoa a todos eles. O Senhor não ficou, perdoa esse, condena esse, perdoa esse, condena esse. Ele falou, perdoa. E esse perdão é dado a todo aquele que está aberto à misericórdia. Se a gente olhar para essa realidade hoje, até mesmo olhando os enfermeiros, as enfermeiras, o que eles são? São essa mão de Deus, esse carinho de Deus para que os nossos possam se recuperar de suas enfermidades. Por isso que a nossa missão, a nossa resposta de amor é permanecer em casa. A nossa resposta de amor é rezar por eles. A nossa resposta de amor é caminhar com Jesus
nesta certeza de uma vida que transforma toda a realidade de morte? A nossa resposta é uma nova humanidade. Os grandes místicos do nosso tempo, os grandes pais da igreja, mães da igreja, tantos outros que vivem uma espiritualidade muito fecunda, estão dizendo: nós não vamos sair dessa do mesmo jeito que entramos. Todas as pessoas, não precisa ser tão místico para dizer tudo isso, né? Mas olha para isso, eu não posso querer uma cura para voltar a ser a mesma pessoa. Eu não posso querer ser de Deus, mas continuar no meu pecado. Eu não posso querer viver Jesus no hoje e continuar preso na minha mesquinhez, nas minhas realidades mesquinhas, difíceis. Não, eu tenho que ser novo. Se eu assumo esse propósito, eu tenho que ser uma nova criatura em Deus. Uma nova humanidade. E é o que Deus espera de nós. Uma nova humanidade. Queridos irmãos, caminhamos para um Pentecostes. Precisamos assumir esta nova humanidade. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que Deus proteja cada um de nós com o seu manto. Que Deus nos abençoe. Que Deus também olhe por todos aqueles que precisam de saúde e de paz. Que o Senhor nos conceda a sua graça. Amém.